Olá, pessoal. Nesse encontro veremos o laudo de avaliação do empreendimento, o LAE. O LAE é um documento técnico emitido pela Caixa Econômica Federal como instituição mandatária e pelos concedentes, que em 20 pontos de avaliação traz a análise realizada pelo engenheiro responsável pela avaliação do novo projeto básico no Siconv. Esse formulário ele deve ser preenchido dentro do Siconv após a avaliação de todos os elementos constantes do projeto básico encaminhado pelo conveniente, bem como o início da análise, né? Então, o usuário, na aba de LAE, o analista vai ter a possibilidade de responder a perguntas, né? O sistema já traz o nível do contrato de repasse. Esse projeto tem valor entre 250 mil e 750 mil, o que nos remete à resposta de algumas informações, né? Se há compatibilidade entre a documentação técnica apresentada e as condições específicas definidas no programa. Um campo para indicar um manual normativo, né? Se houver, que balizou a análise. Se a proposta de intervenção atende aos limites e especificidades identificados pelos normativos utilizados na análise, quanto a prazos, pré-requisitos, soluções executivas, limites percentuais de projeto, administração local, serviços preliminares, dentre outros. Algum comentário? Indicação de um requisito quanto à titulação, demonstração da titulação da área de intervenção. Se a descrição contida no documento de titularidade está compatível com a planta de localização apresentada. Sim, não se aplica, dispensado ou não apresentado. Se a área de intervenção é compatível com a planta de localização apresentada. Informar os documentos de titularidade, declaração de dominialidade pública, nesse caso aqui, eventual campo para comentário. No item 3 vai se verificar a adequação do local de intervenção, se existe planta de localização, da intervenção em escala adequada para avaliação, se a área de intervenção apresenta infraestrutura necessária à implementação do empreendimento, se a área de intervenção apresenta serviços necessários, acesso, meios de transportes, a implementação do empreendimento, se a área beneficiada é apropriada sem indício de riscos ambientais e restrições físicas, campo de eventual comentário, se existem obras já iniciadas que fazem parte do investimento, e um campo, no caso de afirmativo, descrever sucintamente, informando a data de início e explicando a relação com o objeto. Quanto à funcionalidade, no caso da obra de saneamento e intervenções estruturantes, foi verificada a integração da proposta com os sistemas existentes. A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos não custeados pelo presente contrato de repasse ou termo de compromisso. E, caso negativo, descrever as identificações e as condicionantes e o prazo de execução. Quanto a projetos, se o projeto apresentado permite a perfeita caracterização da proposta, se os projetos apresentados possuem elementos suficientes para o levantamento quantitativo dos itens significativos no orçamento, se os serviços necessários à execução das metas foram previstos, se os projetos apresentados observam diretrizes estabelecidas para o tipo de intervenção e para o programa modalidade conforme instruções e normativos específicos, se foi verificada a consistência interna de elementos do projeto e sua compatibilidade com os demais componentes do empreendimento, se o projeto é capaz de solucionar problema urbano que se propõe equacionar, se o empreendimento possuir a funcionalidade imediata, nesse caso aqui, obra de pavimentação asfáltica, sim, a execução do projeto proponente é capaz de atingir os objetivos do programa da contratante a que se refere. Nos casos de contrato de repasse no nível 3, e aí nesse caso aqui não se aplica. Os projetos apresentados foram elaborados há mais de 5 anos sem que tenham sido revisados.
não. Eventuais comentários. Termos de referência, quando se aplica. Nesse caso não se aplica. Então já vou para o item 7. Memorial descritivo e especificações técnicas. Se todos os serviços em projeto estão adequadamente descritos e especificados. Se existe correspondência dos itens do memorial com o orçamento. Se a descrição e especificação técnica permitem a precificação dos serviços. Utilizar a tabela SINAP nesse projeto, então sim. Se a acessibilidade de pessoas com deficiência. Nesse caso aqui, por se tratar de obra de pavimentação asfáltica sem previsão de calçamento, vai se consignar aqui os requisitos de acessibilidade, né? Se sim ou não. Se apresenta a declaração de conformidade de acessibilidade, se apresenta a lista de verificação de acessibilidade. Qualquer um desses requisitos aqui, quando não saneados, vão remeter à diligência do projeto. Se o projeto apresentado atende os itens listados na coluna de verificação da mandatária no projeto de engenharia, da lista de verificação de acessibilidade da IN 01 de 2017, que você vai encontrar nos anexos a esse exercício. Se existem sistemas construtivos não convencionais, nesse caso não se aplica. Se o orçamento está condizente, que tem que indicar a database do orçamento. Estou indicando a database, por conta da tabela SINAP disponibilizada nesse ambiente. Se o orçamento apresentado é desonerado, não. Então, se ele apresenta se apresenta a declaração informando qual a alternativa adotada e que é a mais adequada para a administração pública, sim. Quais as referências de custo utilizado? A SINAP, tabela SINAP. E aqui nós temos, nesse caso aqui, outros sistemas, como composição de preços constante, composição de preços constantes do memorial descritivo apresentado, né? Se todos os serviços previstos no projeto estão relacionados com a planilha orçamentária, sim. Se os serviços significativos possuem custos compatíveis, sim. Se os quantitativos de serviços significativos estão dentro das faixas de admissibilidade, sim. Eventuais comentários. Se existem custos adicionais, né? Aqui, se os itens de mobilização e desmobilização canteiro de obras são compatíveis com os projetos, sim. Se o item de mobilização e desmobilização canteiro possui custos compatíveis com as referências utilizadas, sim. Se o quantitativo de itens de mobilização canteiro são compatíveis com os projetos, sim. O valor do terreno é parte de investimento, não, porque não se aplica a nominalidade pública para pavimentação asfáltica. Se o valor proposto para o terreno está compatível, você percebe que não se aplica nesse caso, né? Se for o caso, indicar o valor de avaliação atribuído. Nesse caso, eu não preciso preencher porque não se aplica. Se há custo de indenização, não se aplica. Se o valor proposto está compatível com a depreciação, também não se aplica. E um campo para comentário. BDI, indicar a faixa de BDI utilizado no orçamento. Eu vou utilizar o maior BDI nesse caso aqui, mas depois eu vou versar e indicar que há dois tipos de BDI nesse projeto. Se é apresentada a composição de BDI no memorial, sim. Se existe previsão de BDI diferenciado para fornecimento de materiais e equipamentos, sim. Se foi apresentada essa composição do BDI, quais percentuais globais do BDI atendem aos parâmetros vigentes? Sim. Em caso negativo, foi apresentado relatório técnico com justificativa, nesse caso não se aplica. E aqui no campo de comentário eu vou colocar foram apresentados dois BDIs. O primeiro, relativo a materiais e serviços, no percentual de 29,77 e vírgula, ponto, né? O segundo, relacionados somente a serviços, no percentual de 17,5%.
16,76, acho que é isso, não, 17,69%. Isso. Aqui vou botar o percentual também. No caso do cronograma físico-financeiro, se o prazo proposto é de 12 meses, ele já traz. Se o cronograma é compatível com o volume de serviços projetados, se o cronograma está compatível com o orçamento apresentado, se o cronograma cumpre as exigências do programa com relação a prazos máximos. Um campo para comentário, e vamos lá para o 14º ponto, que é a aprovação dos órgãos competentes. Então, houve a aprovação da prefeitura, que é a proponente. Esse projeto não se aplica projeto pelo Corpo de Bombeiro, nem vigilância sanitária. Aqui eu vou dizer que sim, porque foi apresentado projeto de iluminação pública não contemplado neste contrato de repasse. Se há outras aprovações e um campo descritivo. Documentação complementar que nós juntamos. Pergunta se existe manifesto de meio ambiente. Sim. Se as exigências condicionantes do manifesto ambiental com a área de intervenção foram contempladas. Sim. Se existe plano de sustentabilidade do empreendimento, do equipamento a ser adquirido acompanhado de ofício, comprovando a comunicação ao respectivo Poder Legislativo do compromisso assumido. Sim. Anotações de responsabilidade técnica, elas aparecem aqui, aquelas que a gente juntou. Se as RTs e RRTs de autoria dos projetos contemplam integralmente o empreendimento, sim. Se as RTs de elaboração dos orçamentos contemplam integralmente o empreendimento, e se foi apresentada a declaração de capacidade técnica do responsável, sim. A relação dos documentos apresentados pelo tomador, a relação de anexos da mandatária ou do concedente, eles aparecem aqui. A descrição de eventuais pendências e, no caso das pendências, indicativo do prazo para cumprimento, para retirada de suspensiva, para contratação, para autorização de início de objeto, né, o AIO, para o primeiro desbloqueio, para o penúltimo desbloqueio, para o último desbloqueio e ainda para a prestação de contas final, com a respectiva conclusão, né. O usuário ele pode ir preenchendo e salvando. O sistema faz verificação lógica dos itens que devem ser preenchidos obrigatoriamente, né? Então eu salvei aqui, eu ainda não emiti, ok? E o último item, que é o item de conclusão, né? Onde o analista tem que indicar se o projeto básico é viável, para efeito de aprovação, se ele é viável com pendências, o que vai gerar uma diligência, ou se ele é inviável, né? Há a possibilidade aqui de se baixar documentos que foram anexados, e o que eu percebo é que na versão atual do Siconv eu não tenho, lamentavelmente, a possibilidade de imprimir, né, esse documento, ele não é passível de impressão. Então o LAI ele se consubstancia nesse conjunto de elementos, e era isso que eu tinha para passar para você nesse vídeo. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.